Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de ir me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do 15 a 24. E desde a semana passada, de forma mais específica, desde sexta-feira, nós estamos com Jesus na casa do fariseu em um jantar. Então, só para recordar, vocês se lembram que nesse jantar tinha um homem que estava doente com líquido no corpo, ele era hidrópico, e Jesus fez a cura daquele homem no dia de sábado e questionou ali o fariseu se ele poderia fazer ou não aquela cura no dia de sábado. Claro, o fariseu ou os fariseus, eles não queriam que a cura fosse feita no dia de sábado, porque ele dizia que o dia de sábado era o dia do louvor a Deus, era o dia de bendizer e glorificar a Deus, e não se podia fazer, mas Jesus provou para eles e mostrou que se podia fazer o milagre, ou seja, fazer a caridade também no dia de sábado, tanto que Jesus fez um questionamento. Se você tivesse um boi, ou se o seu filho caísse num buraco, você não iria pegá-lo? Aí, no segundo dia, ou seja, no sábado, Jesus fez mais um questionamento, ensinando, na verdade, os fariseus que as pessoas iam e ocupavam os primeiros lugares. E Jesus disse que não era para chegar numa festa e ocupar os primeiros lugares, mas sempre ocupar os últimos lugares para que o dono da festa pudesse chamar aquela pessoa. Porque vai calhar que a pessoa sentasse no primeiro lugar e o dono da festa dissesse: você poderia se levantar porque tem aquela pessoa ali que é muito minha amiga, eu queria que ela sentasse mais próxima de mim. Então não buscar os primeiros lugares, porque
Na verdade, ali estava o orgulho, né? As pessoas querendo se apresentar, se mostrar. Terceiro dia, que foi ontem, se referindo mais uma vez aos fariseus, ele disse que quando eles fizessem uma festa, não convidasse as pessoas que poderiam retribuir para com eles, mas convidasse as pessoas que fossem à festa, e a recompensa que eles iam ter não era a retribuição dos convidados, mas Deus que iria recompensar. Tanto que ele diz que aquelas pessoas que fazem esse tipo de convite somente para as pessoas que são agradáveis, as pessoas que estão com eles, as pessoas do mesmo nível social, eles poderiam receber recompensa. Então, não fazer nada para ter algo de retribuição, mas fazer por amor a Deus. E aí teremos a recompensa no céu. É o que nosso Senhor nos ensinou. E agora, o último ensinamento dentro desse banquete, dessa festa que estava acontecendo na casa do fariseu, é o evangelho de hoje, que acabamos de ouvir. Jesus se referindo a um homem que estava ali na festa e falou todo empolgado. Ele disse: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E essa é uma grande verdade. E este é o nosso fim. O nosso fim é de um dia estarmos no céu. Eu vou falar com as minhas palavras para você compreender melhor. Feliz daquele que entrar no céu. Feliz daquele que depois de ter passado essa vida aqui neste mundo, possa entrar no céu e poder participar da grande alegria, da felicidade, da convivência com Deus. Eu fico assim maravilhado, meus irmãos, quando eu medito sobre isso. Esse desejo de ir para o céu, de estar no céu, conviver com a Santíssima Trindade. Você já pensou você conviver com nosso Senhor Jesus Cristo, conviver com o Pai, conviver com o Espírito Santo, conviver com a Virgem Maria, meu Deus do céu, com São José, com os santos. Como eu sempre estou dizendo, porque é do Evangelho, está no Evangelho, está no livro do Apocalipse também, está em todo o conteúdo do ensinamento da Sagrada Escritura e da Igreja. Lá não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá guerra. Estamos aí nesse tempo de tantas guerras, guerras na Ucrânia, guerra na Rússia, guerra em Israel, guerra na Palestina e outros países se levantando e ameaçando, tempos difíceis, e dizer, meus irmãos, que lá no céu não haverá essas coisas. Então, feliz realmente aquele que estiver no céu, que for para o céu. E aí Jesus conta essa parábola. E o que está no fundo desta parábola, meus irmãos, é o seguinte: todos nós somos convidados para ir ao céu, para o céu. Nós somos do céu. O meu lugar é o céu, o nosso lugar é o céu. É que eu relembro de novo aquele livro que eu escrevi já há muito tempo atrás, que fala sobre isso, essa luta que nós devemos ter para ir ao céu.
O meu lugar é o céu. Intitulei o nome do livro assim: O meu lugar é o céu. Para dizer assim, Padre José Augusto, o seu lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E é isso que você deve dizer também para você mesmo. É isso, você que é pai, você que é mãe, deve dizer também para os seus filhos: meus filhos, o nosso lugar não é aqui. Nós estamos lutando para ganhar o céu, para estar no céu. Esse final de semana eu tive a experiência de estar com uma criança que a mãe dizia que, e o pai estava ali, que todos os dias eles ouvem a homilia, ali no café da manhã. Essa criança aí de 3 anos, o sonho dela era vir aqui na Canção Nova porque queria me ver. E assim, na maior alegria, aquela criança, eu observei que eles estavam assim porque os pais ensinaram as coisas do céu para aquela criança. E ela já vai crescendo com esse desejo pelas coisas do céu. Então os pais devem ensinar os filhos a desejarem o céu, porque todos nós somos convidados. Mas, infelizmente, aqui nesta parábola, Jesus está dizendo que muitos ficam inventando desculpas para não ir ao céu. Enquanto Deus está convidando, as pessoas não querem ir. E se não querem ir, não irão. Essa é a questão. Eu vou repetir. Deus está convidando para ir ao céu, para irmos para o céu. Mas quem não quer ir, Deus não vai forçar também não. E aí vem as desculpas. Eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de bois. Eu não posso ir porque acabo de me casar e por isso eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Está entendendo? Não quer ir para o céu, está inventando desculpas. E quantas desculpas são inventadas? Qual é a desculpa que você está inventando para não colocar Deus em primeiro lugar? Porque quando as pessoas usam desculpas, elas estão colocando o quê? Essa situação de desculpa, no caso aqui comprei 5 juntas de boi, em primeiro lugar. E Deus, que tem que estar em primeiro lugar, é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Qual é a desculpa que você tem inventado para não ir à missa? Qual é a desculpa que você tem inventado para não se confessar? Para viver os sacramentos que são necessários para a nossa santificação? Quais são as desculpas que você tem inventado para não viver os mandamentos? Quais são as desculpas? As classes sociais, as lutas sociais? Essa é a desculpa. A desculpa para você não atender o apelo de Deus que te chama à santidade. E a santidade é que vai nos ajudar a ir para o céu. É qual? São os estudos? É a vida desregrada, o sexo desregrado, melhor dizendo? Qual é a desculpa que você tem inventado? São os jogos, os vícios, as bebedeiras? Qual é a desculpa? Quando a pessoa diz, vamos à missa, e você diz, não vou para a missa não, a desculpa é a preguiça? A desculpa é porque você passou a noite na balada e agora você está de ressaca, né? Qual é a sua desculpa que você tem colocado para não rezar?
É porque agora você aprendeu aí nas faculdades, nas escolas, que Deus não existe. Porque os filósofos tais disseram que Deus não existe. Aí você agora está dizendo isso. Você está inventando a desculpa para não ir à igreja, para não rezar mais, porque agora você descobriu que os padres são isso, que os bispos são aquilo, e você está está dizendo agora, eu não quero mais saber de Deus, porque eu estou decepcionado. Quer dizer que as decepções são as desculpas para você não ir à missa e não ser de Deus. Qual é a sua desculpa? A sua desculpa é a ideologia de gênero? E você está dizendo que ou Deus não existe, ou você não quer saber de Deus porque Deus não quer permitir que você seja, porque você é um homem e você quer ser uma mulher, e na Sagrada Escritura, e está mesmo na Sagrada Escritura, está dizendo que você não pode praticar e viver, você sendo um homem, vivendo como se fosse uma mulher, ou você é uma mulher vivendo como um homem. Então você está inventando a desculpa. Qual é a sua desculpa? Então vocês viram na parábola, Deus não discutiu. Não quer saber? Tá bom, chama outras pessoas. Outras pessoas que tenham disposição de querer ir. E vai ser triste, meu irmão e minha irmã, no dia que Deus te chamar e me chamar e nós não estivermos preparados por causa das desculpas. Eu tenho que admitir, eu não estou inventando desculpa, não. Eu tenho que ser muito verdadeiro. E eu pergunto para você, seja verdadeiro, você está inventando desculpa? Não fique pensando que na última hora tudo vai dar certo. Mas quando é que vai ser essa última hora, hein? E você sabe? Você é Deus para dizer assim que você vai saber a hora que você vai morrer, a hora que Deus vai te chamar? Você está entendendo? Esse silêncio é para você pensar o que você tem feito da tua vida. Você não pode mais brincar com a tua vida. Qual é a desculpa? Meus irmãos, desculpa não salva ninguém, não. Essa desculpa esfarrapada, me desculpe eu dizer assim. É porque você está vivendo um casamento errado, ou seja, não é nem casamento, você está convivendo com uma pessoa já há tantos anos e você está inventando a desculpa, né? Que eu não vou casar na igreja, não. Esses dias lá no confessionário, uma mulher foi lá e começou a falar para mim. Ela começou a dizer ali, tinha tantos anos que ela não confessava, então eu já perguntei, você é casada? Aí ela começou a dizer, não sou casada. Aí eu disse, infelizmente, minha senhora, a senhora não pode receber o sacramento da confissão e não pode comungar, porque a senhora não é casada, porque a senhora está mantendo uma relação sexual com uma pessoa que, embora a senhora esteja morando com ela, embora a senhora tenha até casado no civil, porque o casamento civil não tem validade diante de Deus, não sei se você sabe disso. Porque tem muita gente que casou no civil, mas na igreja não quer casar. Diz, o meu marido tal. Eu disse, chama ele então aqui. Ela disse, ele é meio turrão e tal, mas vê se ele vem. E graças a Deus o homem foi. E nós tivemos uma boa conversa. E ele foi muito solícito, ele ouviu tudo. E eu disse para ele, expliquei que um homem só pode ter relação com uma mulher
casado na igreja. Aí eu disse, porque assim Deus é que dá a aprovação, porque o sacramento do matrimônio tem essas duas vias, a via unitiva, o amor entre o homem e a mulher, e a procriativa. Aí eu dei um exemplo para ele, olha, vamos supor que você seja um motorista, e você sabe dirigir, dirige muito bem, mas você não tem a carteira. O que é que a polícia vai falar com você por você não ter a carteira? Você vai dizer para ele assim, mas eu sei dirigir, mas você não tem carteira. O que é que acontece? Ele vai ser preso. Aí a esposa diz assim, a companheira, porque não é esposa, né? Não é casada na igreja. Se não é casado na igreja, não é esposo, não. E nem esposa. Para ser casado tem que estar. Para ser esposa tem que ser casado na igreja. Aí ela disse, mas ele é motorista. Eu disse, então, você entendeu bem. Então, o que é que você está vivendo? Você está vivendo com uma mulher. Graças a Deus, eles não vieram de um outro relacionamento. Porque eu perguntei, o senhor veio de um outro casamento? Não. E a senhora? Não. E aí eles disseram. Aí eu disse, né? É só chegar na paróquia e conversar com o sacerdote lá e marcar o casamento. E não precisa aquelas festanças, aquelas coisas todas, véu e grinalda, aquela coisa toda. Aí ele disse, não precisa não. Uma coisa bem simples ali com seus familiares. Ele entendeu, porque o problema dele era que ele não queria fazer grandes festas. E esse casamento é chamado até casamento de reparação, porque eles estão reparando um erro. E qual é o erro? O erro de estarem casados ou convivendo sem receber o sacramento. Eles saíram dali muito felizes e vão procurar o sacerdote para casar. Tá vendo? Abriu o coração. E você está inventando a desculpa aí, não quer casar na igreja? Não, eu não vou casar na igreja por causa disso, porque afinal de contas tem muita gente que é casada e não é feliz. Então essa é a desculpa sua, para você não casar na igreja. Continue nesta vidinha. Eu falei para eles, continue nessa vidinha, porque o primeiro que morrer vai para o inferno, e é verdade. Porque eles estão tendo relação sexual antes do casamento. Não pecar contra a castidade é o 6º mandamento. E eles entenderam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Não invente desculpa.